primeiramente, informá-las que nós estaremos fazendo a gravação dessa roda de conversa, para que seja disponibilizado posteriormente no YouTube, para que aqueles que não puderam participar, estar aqui conosco nessa tarde, possam acessar esse conteúdo posteriormente e tenham acesso ao que foi discutido aqui, ok? Bom, primeiramente, me apresentar, eu sou a Flávia, eu sou psicóloga, resido aqui em Corumbá, atualmente estou na coordenação da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, né, nós vamos apresentar a nossa comissão hoje à tarde, para que vocês conheçam, né, sou psicóloga no IFMS, aqui em Corumbá, na área da Psicologia Organizacional e do Trabalho, ok? E a gente está propondo essa atividade, né, a comissão está propondo essa atividade como a primeira que nós estamos realizando nesse ano, e esperamos que nós tenhamos outros encontros, outros momentos de partilha, de discussão, que são muito importantes para a nossa atuação profissional, né? Nessa gestão, o Conselho de Psicologia tem buscado aproximação com os profissionais, né? E nós, como Comissão de Psicologia Organizacional do Trabalho, também buscamos essa aproximação, esse diálogo constante, né? E isso só é possível a partir da participação de todas e todos, né? Nós aqui sozinhos não iríamos conseguir nada. Então, obrigada pela presença de vocês. Tá bom, então me apresentei, eu vou passar a palavra para os demais membros da comissão que estão presentes aqui conosco para que possam se apresentar também. Então, fiquem à vontade. Jaciane, seu microfone está desligado. Isso. Agora sim. Pronto, agora sim, né? Boa tarde, colegas. Eu sou a Jaciane Vieira, membro da comissão, já estou na outra gestão, então sigo aqui porque parece que o sangue na veia corre, né, com a forte. Né? Eu sempre atuei na área organizacional do trabalho, né? Desde o do tempo que eu fui funcionária de banco, de Caixa Econômica Federal, ainda como psicóloga lá, e a minha opção sempre foi uns quase 30 anos atrás, foi trabalhar nessa parte organizacional, porque o mundo do trabalho ele sempre foi curioso para mim, né? Quase que um centro de tudo. Então, eu atuo há uns 30 anos, né, nessa área, especializada na área também, né? E hoje a parte mais atuante é com as empresas privadas, né? Grupos que estão por aí. E meu foco é a área de desenvolvimento de pessoas, processos, procedimentos, né? E atuo bastante com a área estratégica de cada um desses meus clientes. Então, por isso que eu não sossego enquanto eu não ver também toda a psicologia de uma forma estratégica nas empresas, né? Cuidando dos planos deles, procurando fazer esse caminho de junção entre o que a empresa quer e o que o trabalhador pode dar e ou gostaria de dar. É isso, devagar a gente vai conhecendo um pouquinho mais, estou sempre à disposição, tá? E podemos conhecer um pouquinho depois mais. Aí, passando a palavra aqui, a Carlinha, se quiser falar, a Carla, está com a câmera aberta. Boa tarde, não sei se vai atrapalhar um pouco um barulho aqui na sala, mas então eu sou a Carla, eu sou psicóloga do Instituto Federal de Educação Campos Dourados, atuo na instituição desde 2011, tenho pós em gestão de pessoas, mestrado em psicologia, né? Atualmente estou no doutorado de educação, mas nesse tempo de instituição, né, então eu já trabalhei por diversos momentos na área organizacional, com atividades relacionadas à qualidade de vida dos servidores, né? E é a primeira vez que eu estou participando de uma comissão, iniciei esse ano, né, convite das meninas para participar da comissão do conselho. Estou achando bem interessante, né, a gente pensar juntos, né, em como
melhorar, né, igual a Flavinha falou, essa aproximação entre os profissionais e o Conselho de Psicologia. Era isso. Obrigada. Muito bom. Obrigada. A Carla é de Dourados, a Jaciane Campo Grande. Não sei se você falou, né, Jaci? A Evelyn, não sei se ela pode falar. Caso não possa, a Evelyn, você sinaliza para a gente aqui no chat, e aí a gente faz a apresentação por você. Vamos ver se ela pode. Que não agora. Talvez mais tarde, tá? Eu posso fazer, Jaciane, você acha que eu posso fazer a leitura aqui do currículo dela, só para situar, né? Não precisa tanto no currículo, né? Mas acho que deixa eu falar um pouquinho. Se você puder, então, por gentileza. Então, a Evelyn Vasconcelos, né? Eu acredito até que aqui participando deve ter colegas dela, já nosso, né? Já de atuação, mas que com certeza passaram por algumas orientações, porque a Evelyn é professora nessa área da psicologia organizacional do trabalho, ela é doutora em psicologia do trabalho, e atua lá na UCBD, né, e participa de muitos projetos, participa de muitos de sociedades e instituições que estão ligadas a desenvolver tanto pesquisa quanto modelos práticos de a gente inserir a nossa psicologia no mercado, né, do trabalho. Então, ela é bem atuante com isso, com grupos dessas instituições, né, que tem a ver com a FOF, então, assim, bem apaixonada, né, pela área, discute bastante, tanto teoricamente quanto praticamente, a Evelyn tem essa vivência. Depois, ela, na hora que ela puder entrar, ela diz o que ela vê que é mais importante, mas eu acho que essas partes, assim, eu gosto de colocar tanto a vivência prática quanto essa vida de pesquisadora, né, de muita teoria da Evelyn, que contribui bastante, e todo o nosso trabalho também, que nós já fizemos juntos, sempre faz um diferencial, né? Então, diferenciar. Isso, com certeza. E aí vocês percebam que a gente está numa comissão, somos poucas ainda, né? Então, a gente deixa aberto aí também a informação de que as pessoas que tiverem interesse em participar podem entrar em contato conosco, né, por meio dos contatos que a gente tem pelo conselho, para participar também, para conhecer o trabalho, para estar mais próximo, para participar de atividades que a gente esteja desenvolvendo, né? É muito importante. E aí, como eu havia dito no início, o nosso objetivo no ano de 2023 é aproximar, né, fazer essa aproximação com a categoria, para que a gente possa também conhecer a realidade da atuação das pessoas que estão atuando na POT e poder fazer aí as atividades, né? A gente tem a previsão do ano que vem tá organizando um evento presencial, né? A gente está com isso no nosso planejamento, a gente pretende fazer no ano que vem. E aí, nesse ano, como a gente, essa gestão, ela iniciou em setembro do ano passado, né, a gente tomou posse no final de agosto, então, para esse ano, a gente vai priorizar as atividades online, até mesmo pela localização, né, ver que tem gente de Corumbá, de Dourados, Campo Grande, tem outras pessoas que estão no interior, e aí a gente entende que essa forma de se comunicar online é muito mais fácil para que a gente consiga a participação mais ampla da categoria, né? E lembrando que aqui, nesse momento, a gente está propondo uma roda de conversa. Então, a gente vai se organizar da seguinte forma, e a gente quer ouvir vocês, quer conversar. Justamente, esse momento não é uma palestra, nem um monólogo nosso, a gente quer realmente um bate-papo com vocês, né? Então, nós organizamos... Oi, exatamente, mais ouvir do que falar, né, já. De antemão, até parabenizo os 21 participantes aí, né, claro, para a gente ouvir. Sim, com certeza. Porque isso é um desafio também, e acho que a gente já avançou, já andou um pouquinho. Com certeza, já foi um avanço significativo, sem dúvida. Então, nós pensamos essa tarde de hoje, né, o tempo que a gente destinou para essa conversa com vocês, para que a gente possa nortear a nossa conversa, duas perguntas norteadoras,
né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para que eu possa colocar a primeira, né? E aí, a partir dessa pergunta, a gente fazer essa troca, esse bate-papo. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Eu acabei deixando pequeno, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ai, melhorou agora. Então, a primeira questão é a seguinte, que a gente colocou para nortear a nossa conversa. Quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais, pelas profissionais de psicologia organizacional e do trabalho na atualidade? Então, quando vocês estão atuando, né, como psicólogos, psicólogas na POT, quais os desafios que vocês enfrentam? Quais os desafios que vocês verificam que existem e que são os mais, assim, significativos dentro da atuação de vocês? Se vocês quiserem levantar a mão, sobre isso, né? E... Alguém se habilita? Pensando. Bom, para auxiliar, a gente pode... Considerando, já. posso, assim, só para introduzir um pouco, complementar aqui a colocação passada, é importante a gente considerar o momento atual da psicologia organizacional do trabalho, né? O próprio Conselho Federal está empenhado em algumas pesquisas, está empenhado em parceria com entidades, com instituições, como a Comissão de Psicologia, comissão mesmo da Psicologia, da Sociedade, desculpa, gente, Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho, que é a SBPOT, eu não sei se alguém daqui do grupo já é filiada ou participa de algumas discussões, ou utiliza a literatura, os livros que já foram feitos, né, por essa instituição, e outras, né, nós temos agora mesmo, está acontecendo esse ano, ainda um encontro que é internacional da Psicologia Organizacional do Trabalho, da POT, que está sendo discutido e avançado, como que o que nós estamos realmente desenvolvendo, né, com o nosso trabalho. Porque a psicologia está trazendo mesmo nas empresas, está avançando nas empresas. Hoje, né, então, já existe essa preocupação, já toda está um pouco mais avançada, essas pesquisas, esses estudos, e esses eventos, né, relacionados a essa temática. Então, acreditamos que aqui no Mato Grosso do Sul, o profissional também da área, né, eu vejo, eu lá, com um grupo, com alguns profissionais que eu troco ideias, né, que a gente tem essas parcerias, nós temos nos empenhado em atualizar a forma de a gente atuar, atualizar nossas ferramentas, né? Discutir um pouco mais nossos resultados, e discutir o que nos dificulta no dia a dia, como é que a gente pode operar para... Então, isso a curiosidade é saber como que o grupo todo está, né? Como que se vocês têm discutido a forma de atuar nesse meio, o que está aparecendo mais em termos de demanda, né? Demanda dentro do trabalho que vocês estão oferecendo, essa abertura, e aí depois a gente vai poder complementar, colocar também um pouquinho mais, né? Mas é importante ouvir, porque se a gente colocar como que a gente está vendo, fecha, né, a possibilidade de saber como anda por aí. Isso. A Janine levantou a mão. A Janine está aí, né, Janine? Pode abrir o microfone, Janine. Oi, estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Bom, eu sou a Janine, né, sou psicóloga, conheço a Jaciane aí, fui estagiária do CRP há uma época atrás aí,
E hoje eu estou na defensoria, né? Eu trabalho em um departamento psicossocial, né? Que foi criado para cuidar dos servidores e servidoras, defensores e defensoras. Então, minha área dentro da psicologia sempre foi em políticas públicas, né? Nunca trabalhei muito voltada a essa área da psicologia organizacional, nessa questão do trabalho, e hoje estou vivendo esse desafio, né? Falar sobre qualidade de vida do servidor, enfim. E aí, iniciando a nossa roda de conversa, o meu departamento foi criado, né, a partir de uma demanda pós-pandemia, que eu acho que é um fato que todas as organizações, né, tanto os setores privados quanto públicos, viveram essa realidade, né, nós tivemos essa questão da mudança do trabalho, né, tanto home office, e na defensoria a gente teve uma questão muito importante, por quê? Como a justiça nunca parou, né? Então, isso pesou muito para os servidores e para os defensores, porque nunca se precisou tanto, né, de acesso a alimentos, a medicação, a leitos hospitalares, então a defensoria nunca parou. Então, isso impactou de uma forma muito grande na saúde mental dos servidores, das servidoras. E hoje, com a criação, né, eu estou aqui na defensoria há mais ou menos 1 ano e pouquinho, dentro desse departamento, eu sou a única psicóloga, que cuido desse departamento, então eu atendo o público interno, não atendo o público externo, não atendo assistidos e assistidas. E hoje eu percebo que, assim, quando eu entrei, eu tive que criar estratégias para acessar os servidores e as servidoras e os defensores. Não foi fácil, aqui 95% dos servidores e das servidoras são comissionados, a defensoria ainda nunca teve um concurso, então a gente trabalha aí com uma questão de estabilidade, né, profissional. Isso gera uma resistência muito grande, né? A gente sabe que impacta muito na questão do dia a dia do profissional. E quando eu entro aqui, a gente percebe profissionais muito fragilizados, né? A defensoria atende um público muito vulnerável. Então, eu atendo o estado inteiro. Quando eu entro aqui, tem uma resistência muito grande. Eles tinham muito medo de falar comigo, eles tinham receio, né? Eles nunca tinham tido esse suporte da psicologia para esse cuidado, né, para pensar em promover saúde mental e pensar em melhorar o trabalho, né, o ambiente de trabalho. Então, meu principal desafio, só para finalizar com as pessoas também, que eu quero ouvir os demais, meu principal desafio foi a questão do esclarecimento, né, da minha atuação dentro da defensoria. Por quê? Hoje, dentro da defensoria, a gente tem 3 psicólogos. As outras 2, elas atuam com os assistidos, então são em núcleos especializados. Então, quando se traz uma psicóloga, uma profissional para atender o público interno, se tem muito uma confusão do que é o meu papel aqui dentro, né? Todo mundo achava que, com certeza, eu vou ouvir os relatos, que era para fazer terapia, que aqui dentro eu tenho um divã, né? E a gente foi desconstruindo e trabalhando a questão da confiança, né? Então, hoje, quase 80% dos meus atendimentos, eu fico na administração superior, nós temos a defensoria no estado inteiro, 80% dos meus atendimentos, né, essa escuta qualificada, através da internet, através da tecnologia, isso nos trouxe esse benefício. Então, amanhã mesmo eu vou atender servidor lá de Corumbá, servidor lá de Bodoquena, que vai trazer um pouco dessa angústia, né, seja ela do trabalho, ou seja ela da vida pessoal, e a partir disso eu faço esse acolhimento e faço esse acompanhamento. Olha, será que nesse momento é importante você fazer uma terapia? O que seria isso, né? E aí, muitas vezes, eles ficam resistentes. Não, mas você tá aí para quê? Mas você não vai fazer terapia, não posso ter vínculo, como que é? E a gente vai mostrando como que funciona, né, essa atuação. Mas eu acho que dos meus principais desafios foi esse mesmo, esse entendimento do meu papel e essa questão deles entenderem que o meu departamento, ele é para auxiliar, não para ser punitivo, para ser, né, de uma forma de punição ou até mesmo de controle deles. Só isso. Obrigada, Janine. Uma coisa, Janine, então, esse auxílio, bacana, né? Bacana isso. Mas a Janine tem muita clareza, eu gosto da clareza. Viu, Janine, mas então você auxilia eles com a escuta qualificada. Isso. Né? Por exemplo, não interferindo, eles não te sugerem você também apoiar os gestores lá maiores, né? Porque estou vendo que está funcionando como uma iniciativa privada. que acontece? Você está conseguindo
Só para fazer uma escuta já é interessante. Eu sou ligada ao RH. Então, o que eu faço também, né? Não apresentei todo o departamento. Eu também faço esse acompanhamento de atestados. Então, por exemplo, qualquer servidor ou defensor que entra de atestado, eu faço esse acolhimento, vejo como que tá, se ele está afastado, né? Então, a gente tem alguns defensores que ainda não voltaram depois da pandemia. Estão em licença, e até a gente teve um caso recente de uma readaptação profissional, que aí é uma coisa muito nova na defensoria, porque o defensor, ele passou no concurso para ser defensor, e como que a gente faz essa readaptação da função? Por quê? Porque ele tem que lidar com o público, né? Então, a gente tem que fazer todo um estudo aqui de equipe multidisciplinar para a gente ver como que seria essa readaptação. A partir do mês que vem vai começar essa nova iniciativa aí, para a gente ver, nesse caso desse profissional, para ver como que ele vai se adequar. Mas, por exemplo, eu faço esse acompanhamento tanto dos atestados, né, por exemplo, faço essa questão do acolhimento das boas novas de servidores que são comissionados novos, faço acompanhamento de demanda de luto, enfim, todo esse contexto, a gente pensa em ações, né, provoca ações, participo de grupos de estudo, faço com eles roda de conversa, né, ainda, né, como a gente tem avançado tanto, ainda não consegui ir para o interior, fisicamente, né, de estar indo nas unidades, conhecendo todo mundo, mas em Campo Grande eu já passei em todas as unidades, já conheço mais ou menos todos, só que o nosso grupo é muito grande, né, então hoje de servidores nós somos quase 600, e de defensores quase 250, então é muita gente. Mas tá muito bacana. A Janine tem um trabalho muito parecido com a psicologia organizacional no âmbito do IFMS, né, as coisas que ela relata, a gente vivencia, tanto eu aqui em Corumbá, como a Carla também em Dourados, né, enquanto esteve ali atuando na organizacional, eu acredito que a fala da Janine nos foi muito familiar nesse sentido, principalmente da cobrança de você atuar clinicamente dentro da instituição, e é muito difícil desconstruir isso. As pessoas têm a ideia da psicologia como algo clínico, você é uma psicóloga, você não vai atender como, né, num contexto clínico dentro da instituição, e aí é muito difícil você desconstruir esse imaginário, né? Mas a Silmara está com a mão levantada. Antes de passar para ela, eu só queria dar um recado e deixar aqui no chat, para aqueles que não participaram, nós divulgamos há uns meses atrás um formulário no Google, para que os profissionais que atuam na POT, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, respondessem. Então, se tiver alguém que não tenha respondido e esteja participando hoje, eu vou deixar aqui no chat o link do formulário para que vocês acessem e respondam a esse levantamento de informações, que para nós é importante, tá bom? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Silmara. Silmara, não estamos te ouvindo. Não sei se ela está com algum problema de microfone. Desculpe-me, eu que não Agora tinha clicado aqui. Acontece, agora estamos te ouvindo e te vendo, perfeitamente. Ótimo. O meu nome é Silmara Lima, eu atuo desde 2003 na psicologia organizacional, né? É uma área que eu gosto bastante. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, a iniciativa dessa reunião, eu acho que a gente precisa disso mesmo, eu me sinto também um pouco sozinha nesse sentido aqui em Campo Grande, né, e eu acho que essa iniciativa é bem legal, né, o online nos permite isso, então eu acredito que essa será uma de muitas reuniões que poderemos fazer, e compartilhar conhecimento, né, isso é bastante importante. O que eu percebo, né, é que existe um preconceito, um pré-conceito também, em relação aos próprios profissionais, que parece que a gente é menos psicólogo porque está na organizacional. Eu sempre ouço ainda isso, né? E na organizacional a gente tem um campo grande aí, né, para estar desenvolvendo, apesar da gente não fazer, né, terapia, a gente faz um aconselhamento, a gente pode fazer um encaminhamento, então tem o nosso papel fundamental para a qualidade de vida do trabalhador, né, e do clima organizacional ser melhor por meio do nosso trabalho. Então, a gente pode fazer um diferencial. Então, eu acho que nesse período aí, né, desse tempo que eu venho trabalhando, eu acho que essa questão de como a gente se posiciona, qual é o nosso papel na empresa, o quanto a gente pode estar auxiliando,
os nãos que a gente precisa estar dando também, ó, isso aqui não faz parte, tá? Do meu trabalho, isso aqui eu não vou auxiliar, e dos sims, né, que existem, que a gente pode estar fazendo, né, como eu já falei, da questão do clima, um recrutamento e seleção, né, humanizado, um desligamento humanizado, não com a questão do bombom, né, vamos entregar um bombom e desligue e pronto, mas se colocando, né, como pessoa de que estar na empresa é um ciclo, fechou o seu ciclo, você vai ter outras oportunidades, mostrando de maneira mais positiva, né, esses acontecimentos que são naturais, né, no mundo do trabalho, principalmente na questão privada. Então, alguns entram, outros saem, e cada um tem o seu papel e a sua contribuição. Então, assim, achei bem legal o que vocês fizeram. E a questão, eu vi a Janine falando aí da questão do acompanhamento dos atestados, eu estou numa empresa, é uma multinacional americana, e nós fizemos isso nível Brasil, no período da pandemia, ligávamos, isso foi algo bastante positivo, né, de saber como que as pessoas estavam, e teve algumas pessoas realmente, né, que ficaram muito, muito adoecidas, e eu destaco que eu senti, apesar do distanciamento físico, eu acompanhei uma pessoa, né, que estava no UTI, do Sul, e quando essa pessoa, eu consegui falar com ela, foi uma grande emoção, e apesar de não conhecê-la pessoalmente, né, de saber que ela superou tudo aquilo. Então, assim, na psicologia organizacional, a gente pode ter, né, esse ganho do salário emocional, que não é o salário em dinheiro, que, claro, é muito importante, que temos que valorizar a nossa profissão, mas que também tem esse retorno aí, que é o nosso objetivo principal, né? Eu acho que quando a gente vai fazer psicologia, a gente sempre pensa, vamos ajudar alguém. Então, é possível aqui. Com certeza, quando a gente alcança esse objetivo, é muito gratificante, Sim. né? Ainda mais em alguns espaços que a gente percebe que a nossa atuação pode auxiliar a um ambiente que não ser precarizado, né, dentro do possível, que ele respeite os limites do ser humano, porque a gente vive num contexto que parece que as pessoas acham que é bonito dizer que você não come, não dorme, só trabalha. Uhum. Né? Isso é um motivo, e a gente tenta ir na contramão disso, né? Não, você precisa sim ter momentos de descanso, momentos de lazer, momentos prazerosos que te coloquem como prioridade na tua vida, né? E às vezes Para a gente você ser protagonista, né? Exatamente, e a gente fala isso num contexto de trabalho, as pessoas olham assim, né? Tipo, o que ela está pretendendo fazer? E a gente meio que vai na contramão desse discurso da produtividade a qualquer custo, a qualquer preço, né? Obrigada, Silmara, pelo teu relato. A Juliane está com a mão levantada, vou passar a palavra para ela agora. Olá, boa tarde. Sou a Juliane, sou aqui de Maracaju. Eu trabalho numa empresa privada que chama Fundação MS. E como a Jani falou, eu acho que o maior desafio é a conscientização das pessoas, né? A psicologia organizacional do trabalho, de certa forma, para algumas empresas é uma novidade, funciona como novidade, e as pessoas ficam com receio. Logo quando eu cheguei, as pessoas olhavam assim para mim com uma cara de desconfiado, nem todo mundo conversava. Hoje já tem um caminhar aí recente, mas já foi um ganho, assim, saber que as pessoas chegam até a mim para falar questões em relação ao trabalho. E um dos desafios, assim, que eu achei mais difícil é a conscientização das equipes de trabalho. Eles não têm tanta noção, se a gente não explicar detalhadamente, como que a psicologia pode auxiliar no desenvolvimento da equipe. Eu acho que isso são os principais desafios aí da atualidade. E às vezes a impressão que a gente tem, Juliane, é que a nossa presença na instituição ela está sendo, entre aspas, desperdiçada, não é? Eu às vezes me sinto assim também. Poxa, eu podia estar ajudando nisso, mas não me comunicaram, porque não entendem que
a minha participação nesse processo poderia contribuir, isso é importante. Então, eu entendo o que você está dizendo nesse sentido aí, que a gente é subutilizado, não é? Poderia fazer muito mais. Exatamente isso. Jaciane, está com a mão levantada? Pode Não, falar. eu só queria esclarecer, pedir para a Silmara e a Juliane, na verdade, que área que é a atuação de vocês dentro da empresa? A Juliane, você disse que trabalha em empresa privada? Isso, sou coordenadora do Recursos Achei, Humanos. olha só. Então, e o que é mais? O que se pede mais? Assim, eu não entendi o que se faz mais assim, nessa empresa. Porque tem umas áreas que estão com a psicologia ou o departamento de recursos humanos, e, por exemplo, que o foco é recrutar e selecionar, não é? Sim. Outros é de realmente desenvolver, outros, enfim, é isso que eu perguntei. Porque achei interessante que você falou que isso é muito bacana, e eu também costumo fazer assim. Porque, às vezes, eu acho que tem um pouco a ver com a própria postura nossa, né? E a gente, eu acho que tem que fazer essa reflexão, nós, psicólogos, temos que fazer reflexão, qual é a nossa postura de fato, né? A inconsciente e a consciente, quando a gente chega com o trabalho da empresa, porque não é possível que todo mundo pense que ou fica na retaguarda, né? Às vezes as pessoas não querem confiar, então eu acho que eu devo estar contribuindo, não sei, com alguma coisa. E achei interessante que você falou que o primeiro ponto foi esclarecer mesmo o que é que a gente, que tipo de programa, né? Não sei, que atividade que você irá desenvolver, onde que você vai se envolver. Aí isso que eu queria, e quais que eram essas áreas mais importantes lá na sua empresa? Certo. O meu Recursos Humanos, ele é, de uma forma geral, ainda tem departamento pessoal nele, né? Agora que a gente começou a dividir o departamento pessoal da psicologia, para que as pessoas possam compreender melhor também, né? A parte de recrutamento e seleção, nós trabalhamos em parceria com uma empresa terceirizada também, que eles aplicam testes. Então, quando são cargos mais altos, né, nós somos uma instituição de pesquisa. Então, por exemplo, um cargo de pesquisador, esse pesquisador ele vai passar por alguns testes, aí nós teremos esse retorno dos testes, e nesse retorno do teste, lá vai estar os pontos que ele precisa desenvolver e os pontos que ele já é bom. Então, para o que a gente espera, a gente tem um conhecimento do colaborador que vai entrar mais amplo. Então, a gente consegue ajudar melhor ele. E eu faço esse apoio. Porque esses testes, ele vem pronto para mim, né, depois, e a gente faz um retorno com o candidato. O trabalho da coordenação, então, da coordenação dos recursos humanos é trabalhar essas características, potencializar, né, essas características. Basicamente, é o que eu mais faço. E hoje nós estamos com um ganho também, que o dia que eu consegui, eu pulei de alegria na minha sala. Algumas pessoas vinham até mim achando que era clínica que ia atender, né? Porque eu acho que a psicologia, sempre que você fala psicologia, a pessoa vai ligar com a clínica. E aí, depois de algum tempo já na empresa, eu consegui um benefício para todos os colaboradores que se interessarem em ter atendimento psicológico. Então, aqueles que tiverem vontade e falarem comigo, eu consigo um auxílio de 3 meses de atendimento para eles. Eu achei isso um ganho, assim, que não dá para contar, sabe? E é uma empresa do agronegócio. De certa forma, o agro ali ele é um pouquinho resistente à psicologia. Pelo menos nessa experiência que eu tive até agora. Nossa, maravilhoso, né, Jaci? Porque, às vezes, as pessoas não procuram porque não tem condições, né? E aí, você dando esse auxílio de 3 meses, pode ser que a pessoa se organize para futuramente conseguir dar continuidade, né? E nós temos cerca de 80 colaboradores, mais ou menos. Tenho praticamente 10 pessoas já usando esse benefício. Oh, maravilhoso, muito bom 12%. mesmo. 12%. Bom, por um lado, é ótimo que os que estão precisando procurem, né? Espero que
Não, você não vê, não fica também atribulada, atordoada com essas que sejam mais preventivas, né? Que sejam mais preventivos. Isso mesmo. Com certeza. Bacana. Maravilha. A Silmara levantou a mão, pode falar, Sim, Silmara. que ela perguntou o que eu Citei, fazia aqui. então, é igualzinho o que era assim, mais, que salienta mais ali, fiquei Então, curiosa, né? o que eu faço? Eu faço recrutamento e seleção, aqui em Campo Grande. Como a empresa tem algumas filiais, se necessário, a gente às vezes faz em outras cidades, mas a gente trabalha também com prestadores que enviam todos os dias laudos para a gente estar fazendo a validação, e pesquisa de clima, né? Às vezes algum aconselhamento, né? Algum encaminhamento. Basicamente é esse o trabalho, porque como é uma empresa multinacional, então é separada a parte de treinamento, né? Às vezes só se for um treinamento comportamental, algo muito específico que precisa da nossa participação, porque tem um setor à parte, né? Essa era a dúvida? Legal, né? Certo. Obrigada. Aí, podemos ir para a segunda pergunta, Jaci, o que você acha? Podemos? Eu estou cuidando do tempo também para a gente não extrapolar, né? Então, como eu havia dito para vocês, nós trouxemos duas perguntas norteadoras. Então, essa que vocês participaram falando dos desafios que vocês enfrentam, e eu acho que a segunda, a Juliane até já respondeu com essa fala dela sobre o que ela conseguiu na empresa, né, em relação aos 3 meses de terapia, de auxílio para terapia, né? Então, a segunda pergunta, ela é a seguinte: como a psicologia organizacional e do trabalho está contribuindo para o bem-estar dos colaboradores e para o sucesso das organizações? Então, como é que vocês têm visto a satisfação dos e das beneficiárias, né, dos beneficiários, em relação ao trabalho da psicologia organizacional? Como vocês têm percebido isso dentro do ambiente que vocês estão atuando? Hoje eu acho que, pelo menos aqui na defensoria, os servidores e as servidoras, né, os demais, eles têm hoje como referência esse espaço do departamento psicossocial. Então, por exemplo, algum servidor ou defensor que tem um atendimento muito estressante no dia, ele já manda uma mensagem: Janine, a gente pode conversar? Olha, eu não tô bem, hoje eu tô estressada. Então, assim, uma coisa que nunca existiu, né? Então, outro ponto que eu percebo, principalmente aqui, que eu fico na administração superior, hoje nós temos uma quebra desses subgrupos, né? Claro que cada um tem o seu setor, tem sua integração, mas hoje eu vejo um coletivo muito maior, né? A gente trouxe um pouco da desconstrução, porque, assim, 90% aqui do perfil dos profissionais são do direito, né? Então, o direito é muito sério, muito incisivo, tem que fazer isso, fazer aquilo. E hoje eu vejo, assim, mais leveza. Pessoal, mas vamos entender o outro lado? Vamos escutar o outro? Então, hoje eu estou vendo uma flexibilidade, estou vendo uma união, né? Não que eu acredito que, eu fiz algum milagre, mas a partir dessas boas práticas, essa harmonização, essa questão do ambiente se tornou uma questão muito melhor. Então, hoje você tem um clima muito mais agradável, você percebe que as pessoas têm um pouco mais de integração, ou quando estão em algum sofrimento ou alguma situação, elas, né, recorrem até o departamento. Maravilha. E aí é um espaço de acolhimento, né, Janine? Onde eles se sentem à vontade para partilhar suas frustrações, para desabafar. E isso faz muita diferença, né? Porque às vezes você leva aquilo consigo para casa e fica ali naquela coisa, e quando explode, vem tudo à tona e pode somatizar, como a gente sabe que acontece, né? Já consolidou, né? Os fatos já consolidou. Exatamente. Isso é nossa, já é tudo, consolidou, as pessoas já sabem, é a mesma coisa que, olha, tem um problema jurídico, procura advogado, então agora tem uma questão psicossocial, procura lá o espaço. Pronto. Exatamente. Mais alguém quer compartilhar sobre como a psicologia organizacional do trabalho tem contribuído nos ambientes, né, para esse bem-estar das pessoas, enfim. Está aberto aí para que vocês possam... A Silmara. Vamos lá, Silmara.
Seu microfone acho que está desligado. Já que a Janine falou, vamos na sequência novamente. A empresa trabalha, né, com essa questão online, como tem 76 filiais, então ela trabalha junto com o SESMIT, fazendo lives, né, falou do Dia da Mulher, a questão do Janeiro Branco, fizemos, né, atividades, então, assim, tem a parceria com o SESMIT e isso ajuda bastante, né, nessa disseminação da cultura da saúde mental. E tem também, né, uma espécie de convênio, né, que aí tem o convênio médico, que a pessoa pode estar buscando, né, uma psicoterapia, algo nesse sentido. Então, existe essa preocupação, né, em nível global com a saúde mental. E em casos, né, como é uma empresa de transporte de valores, em casos de assalto, ou algum luto mal elaborado, alguma coisa assim, a gente também atua dando esse suporte, né, aos funcionários. Então, isso é bastante importante, porque já que trabalham armados, né, a gente precisa estar trabalhando de maneira preventiva com as pessoas. Certo. E, às vezes, por ter esse espaço, como é que é para você, no caso, o público que você possui ali na empresa? São pessoas, assim, que têm o costume de ser mais fechadas nesse sentido, pela atividade que é realizada, ou você não percebe essa relação? Sim, inicialmente, já tem 10 anos que eu estou aqui, né, então já existe todo um movimento, existe o setor também, né, então as pessoas já sabem, né, que psicoterapia não iremos fazer, mas ouviremos e daremos um direcionamento. Então essa questão, a pandemia foi muito bem trabalhado isso, porque a gente ligava, né, a equipe do nível Brasil ligava aí para o pessoal, então, assim, acho que ficou bastante presente e era muito, assim, gratificante, que a pessoa, nossa, tá ligando para saber, tô ligando para saber se você está bem, já estou bem, já voltei a trabalhar, tal, então, toda essa preocupação. E em casos mais pontuais, né, quando tem um assalto, saber como que a pessoa está, ou se teve um acidente, ou a questão de um luto, né, algo inesperado, né, que está demandando um pouco mais, então, assim, a empresa existe essa preocupação em estar dando esse suporte. Claro que, né, se tivéssemos mais profissionais, É sempre bem-vindo. né, se a gente tivesse uma estrutura maior, mas dentro do que é possível, eu posso te dizer que, pela experiência que eu tenho de outras empresas, que é feito, né, pelo menos o mínimo necessário, Existe né, esse não cuidado, tudo que a esse gente olhar. gostaria, né, mas, porque eu acredito que para a gente trabalhar no RH, a gente tem que ter uma determinada comunhão com aquela empresa, né, porque você, o RH, apresenta a empresa aquele candidato, e ele vai entrar baseado no que você falou. Então, acho que você tem que trabalhar com transparência, né? Tem que ter condições de segurar isso depois, né? Exatamente, é uma responsabilidade grande, Já está né? consolidado também aí, né? Já está referenciado, né, Silmara? Sim. Isso é bacana, né? Porque eu sou um dos braços, vamos dizer assim. A matriz é em São Paulo, né? E eu estou em Campo Grande, temos Tem uma todo o colega em suporte, Cuiabá. Uhum. né, para cada lugar. Isso. E você falando, né, que às vezes eu me lembrei da Letícia. Letícia estava aqui na reunião, não sei se ainda está, Letícia, mas lembrei da Clínica do Trabalho, né? Para Silmar ali, né? A Clínica do Trabalho, a empresa às vezes quer expandir aí, pode, né, oferece em grupo, que é uma coisa bem específica, né? Eles passam por situações de estresse, né, maior, né? Sim, quando tem algo, né? Mas, porque assim, ó, é interessante essa vivência, porque às vezes tem um assalto, a gente vai conversar com a pessoa fala, não, isso aqui faz parte do meu trabalho, e tô bem, sobrevivi, eles que venham, que eles vão encontrar. Naturaliza, né? Isso. E tem outros que já se impactam de uma maneira que fala, não, isso nunca aconteceu comigo, eu não quero nunca mais passar por isso. Então, cada um tem que ser, né, tratado individualmente, né? Individualmente. A base deles, claro, que eles precisam de uma estrutura melhor para o tipo de trabalho, a gente, né, sabe disso, mas eles são individuais, né? Uhum. A gente que sabe, isso que é o bom, né, para poder falar para eles, né? É. Legal.
Muito bom. Obrigada pela partilha, Silmara. Mais alguém quer falar como que o trabalho tem contribuído, ou então alguma expectativa, né? Não sei se todos que estão aqui estão atuando, ou então às vezes são pessoas que estão se formando para atuar nessa área, também podem compartilhar expectativas, né, em relação à atuação também, né? Se quiserem, a gente deixa aí o microfone aberto para que vocês possam partilhar. Ok? Como que a Jennifer, só curiosidade aqui com o nome, tá? É o Idslene, o nome da participante? Eu acho que sim, já não sei se ela está com acesso ao microfone, mas eu acho que sim. Mário Benelas, Manuel Sampaio, Jorge Miguel. E aí, eu não sei, só ia ver se eu conheço, mas eu acho que tem alguns nomes que eu falei, eu acho que eu não conheço. Você conhece? Bom, seguindo aí. Quando a gente pensa na nossa contribuição, né, algo que nos chama atenção sempre é que muitas vezes outros profissionais de outras formações fazem um sombreamento, digamos assim, né, na nossa atuação dentro da psicologia. Vocês passam por essa situação, assim, de ter outros profissionais, às vezes, que acabam interferindo, né, na atuação de vocês e que vocês consideram que atrapalha ou auxilia, né? Não sei se vocês trabalham com equipes, se quiserem também colocar nessas situações. Por exemplo, eu aqui no meu espaço de trabalho, sendo da psicologia organizacional, faço parte de uma equipe multiprofissional, né? E muitas vezes a gente observa também outras formações que acabam realizando atividades que são similares, mas que não têm a formação da psicologia. E aí, dependendo de como a pessoa atua, isso pode afetar ali o meu trabalho. E a gente tem que ter todo um cuidado para dizer, olha, isso aqui não é bem assim, né? A gente precisa conversar, a gente precisa alinhar. E aí, não sei se vocês trabalham, pelo que foi colocado aqui como experiências, né? Geralmente acaba sendo o trabalho da psicologia, né? Sem uma equipe multi, mas não sei se outras pessoas aqui já atuam em estruturas assim com equipe multiprofissional. Se vocês quiserem falar também, fica aberto. Bom, então, eu vou dar, a gente está agora vai ser 3 da tarde, e a nossa previsão é até 3h30, né? Então, eu posso dar continuidade, Jacene? Você quer falar mais alguma coisa? Muito tranquilo, se o pessoal... e a gente nada impede, né? Se alguém... Exatamente. É só para a gente estimular mesmo esse criado, né? Para a gente, né? Isso. Aí, eu vou dar continuidade, e essa outra etapa aqui da nossa roda de conversa, a gente vai apresentar algumas indicações para vocês, de sugestões de materiais, de leituras, que podem auxiliar a nossa prática, tá? Eu vou abrir aqui rapidinho e compartilhar a tela para mostrar para vocês. Deixa só eu colocar aqui. Enquanto ela vai colocando, deixa eu só perguntar também uma coisa, né? Vocês têm cargo de liderança? Bom, a Silmara disse que... Não, a Juliane é coordenadora, né? Vocês têm cargo de confiança ou cargo de psicóloga, né? Como é que é? A maioria. Se quiserem, pode colocar no chat, lá no chat. Ou falar aqui, né? No cargo, porque isso é importante para a gente verificar como é que estão se colocando os psicólogos nas empresas, né? Porque quanto mais a gente tiver um papel
com um pouco mais de autonomia, a gente pode mostrar, né, com mais veemência o que a gente pode conduzir dentro da empresa. Agora, às vezes também a gente não tem um cargo que dê, né, autonomia ou um pouco de liderança. O cargo não é de liderança, não dá um pouco de autonomia. Por mais que você tenha iniciativa, seja, né, desprendida, né, mas tem lá um limite, né, dependendo Sim. da característica da empresa. O meu cargo, ele é um cargo de confiança, porque ele tem acesso à diretoria da empresa. A gente tem uma que organiza. Você já está na estratégia, né? Já pode trabalhar com estratégia. Isso. A Silmara está como isso. Isso. Eu estou como analista de desenvolvimento, eu não estou num cargo de liderança diretamente, porque como eu estou numa multinacional, é uma matriz em São Paulo, já chegam os desdobramentos para a gente como que deve ser seguido, né? Uhum. Então... Mas tem a parte positiva de estar, porque é uma analista de desenvolvimento, como você está aqui, né? Sim, Até eu sou a única de Campo Grande. Então, né? Menos mal, né? Não vão te frear demais, porque tem você para abrir o caminho. É assim, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom que é estruturado, né? E tem políticas globais, né? Que a gente precisa seguir, porque é uma multinacional, e aí tem as políticas, né, do Brasil também. O lado ruim é que a gente não está diretamente ali com a diretoria, diferente da Juliane, né? Que pode estar com essa... estreita um pouco mais, né? O meu estágio... E do meu, enquanto na consultoria, eu também, assim, um dos acordos é que eu entre com a diretoria, porque Sim. não só queima a gente, né? Coitados, os trabalhadores nem sabem, né? A diretoria nunca nem sabe, né? Silmara deve ter essa vivência, que até você esclarecer e colocar a diretoria em sintonia com você, mas se eu tiver que primeiro acessar a base da pirâmide, eu vou demorar muito para chegar na diretoria. Quando eu ainda fazia faculdade, eu fiz um estágio extracurricular, e foi numa multinacional. Eu sou muito grata à multinacional, porque foi lá que eu aprendi toda a base. Tudo que eu sei, foi lá que eu comecei, né? Muito legal. Eu falo que é muito simples trabalhar aqui, né? Porque está tudo escrito, e o que não tiver escrito, algum colega está há mais tempo, ele te dá uma dica, né? E você tem um norte, né? Você tem um norte. Agora, por outro lado, também você tem que seguir regras, né? Então, tudo tem os dois lados, mas nos qualifica mais, nos deixa... Tem abertura, né? Isso, nos deixa mais profissionais, né? Nos arrasta, entre aspas, né? A estar sempre se atualizando, porque é tudo muito dinâmico, né? Igual a Juliane falou, tem os processos, então tem aspectos bem positivos. Como eu já tive experiência de trabalhar em empresa familiar, no varejo, em outros lugares, então, assim, eu sou suspeita em falar, né? Que aqui é o lugar mais... que os processos são mais direcionados, né, mais pensados, então é bem bom. Você acha, Silmara, que nessas outras empresas, mais de varejo, o acesso, o trabalho em parceria com a diretoria tem mais espaço? Tinha mais espaço? Quando eu estive em duas empresas, né, familiares, uma na área do varejo e outra do setor alimentício, eles ainda, apesar de estar diretamente com os donos, no caso, eles ainda era muito recrutamento, seleção, algum treinamento pontual, a integração. Talvez por ser no início dos anos 2000, né, a gente já entrega a idade, né? entre 2003 e 2008, né? Eu também fiquei assim... Era outra época, né? Era diferente o conhecimento. Então, entre 2003 e 2008, assim, era mais limitada a atuação, né?
Então, assim, era muito recrutamento, seleção, treinamento. Então, apesar de estar muito próximo deles, talvez hoje, até pela minha maturidade profissional ser diferente, eu pudesse ter mais argumentos, né? Ter mais condições de fazer um pouco mais, né? Mas Legal. valeu a Então, experiência da época. claro, isso é importante para a nossa visão mesmo, né, enquanto profissional mesmo. Por exemplo, a psicologia tem todo esse espaço, né? Você está me confirmando, né? Que tem, vai passando o tempo, a gente vai se achando aí achando os caminhos. Exatamente. E aí, Silmara, pode falar. Você Não, perguntou, eu tirei, meu Deus. Ah, tá. É que a habilidade com a informática não é toda aquela, Não, né? Eu esse tô negócio é tirando, muito ele tá sensível, às aparecendo. vezes a gente encosta já, né? É bem Isso. sensível mesmo. Então, aí queria, não sei se todos têm o conhecimento, né, de algumas referências técnicas que a gente tem, que são elaboradas pelo CREPOP, né, que é o Centro de Referências de Políticas Públicas, né, da Psicologia, e o CREPOP tem uma das referências, né, nós temos inúmeras aí que diz respeito até a algumas minorias, então, quem tiver interessado de dar uma olhadinha nas referências do CREPOP, é crepop.cft.br, se não me engano, mas se você colocar no Google lá CREPOP, você já vai ter acesso ao endereço do site, tem as referências, e no nosso site do Conselho Regional também tem a aba do CREPOP, que vocês podem acessar e ter acesso às referências, né? E aí a gente quer mostrar para vocês essa específica, que é de saúde do trabalhador no âmbito da saúde pública, referências para a atuação do psicólogo e da psicóloga. Então, vou mostrar brevemente aqui, né, para vocês o sumário, para vocês terem uma noção do que essa referência contempla e se ela puder auxiliar na atuação profissional de vocês, ela está disponível de forma gratuita, tá? Então, diz um pouco sobre o que é o CREPOP, né? Os marcos teóricos e legais do campo da saúde do trabalhador, a atuação da psicóloga em saúde do trabalhador, então as notificações de agravo, situações de risco para a saúde dos trabalhadores, né, produção e organização de dados, ações de assistência e promoção da saúde, né, a questão da abordagem interdisciplinar, como eu falei, principalmente para aquelas pessoas que trabalham com equipes multi ou aqueles que não podem fazer uma abordagem interdisciplinar envolvendo vários setores da organização, né? Análise dos processos de trabalho e vigilância, educação em saúde e fortalecimento do coletivo de trabalhadores, o nexo causal, que é algo muito importante para que a gente possa, né, é colocado como um desafio da nossa área, né, o uso de álcool nos contextos de trabalho, e aí, mas ao final, é trazida a questão da dimensão ético-política da atuação da psicologia na saúde do trabalhador e a formação no campo. Então, essa referência traz muitas coisas importantes para a nossa atuação, principalmente quem trabalha especificamente com saúde do trabalhador, né? E pode ser uma referência importante, né? Que a gente consulte e sempre verifique ali, é algo que a gente possa tirar dúvida, né? No momento que a gente sentir necessidade. E aí, Só uma colocação pode falar. sobre esse material aí, eu achei ele riquíssimo, ele está muito importante, e nós que trabalhamos com a organização e o trabalho, para mim, particularmente, está se tornando assim, fundamental. Então, não há mais uma separação entre saúde do trabalhador, quem vai trabalhar com saúde. A psicologia organizacional, assim, ela está praticamente trabalhando com a saúde. Onde é que ela me auxilia? Se eu vou trabalhar junto com, acompanhando os atestados, não sei quem que falou que faz isso, por exemplo, eu me lembrei. Então, tem me auxiliado muito eu saber disso. Então, eu até faço parte, né, da Comissão de Saúde do Trabalhador do Estado, e é muito rico entender a própria política do SUS, entender bem o CID, né, essas doenças, porque quando o trabalhador se apresenta com algum tipo, às vezes queixa, solicitando uma necessidade, essa regra da saúde do trabalhador é que me ajuda a entender, de fato, o que está se passando, e o que eu devo encaminhar, para quem que eu devo encaminhar, quando eles trazem o atestado, quando os tipos de trabalho
de dificuldade que eles apresentam, eu já consigo, às vezes, falar, olha, isso não é só psicológico, isso tem também outras coisas aí envolvidas, ele vai ter que dar uma olhada. E é bem importante a gente utilizar essa referência como uma orientação, por exemplo, se alguém nos solicita alguma atuação que está fora da nossa área, a gente pode utilizar essa referência para basear, né, uma justificativa de por que eu estou fazendo dessa forma, né? Porque o nosso trabalho, muitas vezes, ele é questionado pelas pessoas, né? A Carlinha está dizendo que vai sair. Obrigada, Carlinha. A gente vai se falando. E aí, a gente, às vezes, precisa ter uma referência, literalmente, né? Para que a gente fale, não, meu trabalho está aqui. É assim que eu devo fazer, é assim que o sistema conselhos me orienta e que a minha formação, né? Já cita seu celular. Seu microfone está desligado. Essa é minha referência. Exatamente. Então, é importante que a gente conheça para poder, né? E aí eu dei uma olhada aqui, é a segunda edição, ela foi atualizada em 2019, então está recente, né? Para a gente utilizar, já é a segunda edição que é publicada. Aí eu vou compartilhar um outro que nós trouxemos aqui para a sociedade, né? Isso, para mostrar para vocês como uma sugestão também de leitura, de consulta, né? Essa aqui já é da SBPOT, né? Que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, e diz respeito às competências para atuação em psicologia organizacional e do trabalho. Acho que foi a Janine, não sei se a Silmara e a Juliane falaram também, mas eu lembro que a Janine falou sobre a dificuldade das pessoas entenderem o papel dela dentro da defensoria, né? Como é demorado, assim, que as pessoas entendam que o nosso papel não é clínico, que nós temos outras atuações, né? A psicologia, ela é múltipla, ela é plural, e muitas vezes as pessoas estão ligadas ali àquela ideia da clínica, do atendimento individual. Então, essa publicação, ela nos auxilia para que a gente também tenha clareza do nosso papel, das nossas competências, e que a gente possa também utilizar ela como uma referência, como um norte, para mostrar para as pessoas, olha, isso aqui faz parte do meu trabalho. Então, olha só no que mais eu posso colaborar, né? Não é só recrutamento, seleção ou coisas mais pontuais, eu posso fazer outras coisas. E essa referência nos auxilia para essas situações, né? Pode falar, Jaci. Essa diretriz, porque quando a gente fez uma primeira pesquisa, né, de fotos, para ver como que as pessoas estavam, e estava muito forte essa colocação que as pessoas não entendiam o trabalho. Então, a gente tentou conversar para mudar um pouco a estratégia de conversa. Ao invés de eu explicar que aquilo não é meu, eu vou apresentar muito mais coisas que são minhas, que são da psicologia e que a psicologia pode fazer lá. Se ele permitir, se a empresa permitir, deixa, eu vou experimentar aqui, vamos experimentar. Aí você vai ver o que é a psicologia. E eu acho que fazendo assim, dessa forma, amenizou um pouco, né, a cobrança de isso não é psicologia. Eu lembro mais ainda nos órgãos públicos, né? Lembro que as pessoas queriam que faziam uns relatórios que às vezes não tinham nada a ver, aí a pessoa ficava naquele conflito, mas isso eu não posso fazer. Então, falei, vamos mudar. Então, muda a estratégia. Vamos dizer o que podemos e como podemos e que relatório que podemos fazer. Porque isso, o Conselho, o CFP tem também, né? Os modelos de documentos da psicologia. Então, vamos usar o nosso documento e aí, em vez de ficar explicando que aquele que ele quer, eu não posso. E aí foi que também, né, o CFP e o CRP está cada vez mais atualizando todos os documentos dele, né? Então, a gente precisa usar toda essa falha para dizer, vamos usar, divulgar, para mandar para os colegas, porque assim que foi também, eu recebi de né? Enfim, aí a gente fortalece bem nossa conduta. Silmara, está com a mão levantada, pode falar.
Ah, fechou. O som, Silmar. Tá sem som. Agora sim. Se vocês me permitem falar, é uma observação, né? Nós estamos em 2023 e hoje é o primeiro encontro da psicologia organizacional. Então, nós temos muito campo aí que a gente precisa estar, primeiro, se encontrando, né? Se vendo, fazendo essa partilha, né? Então, hoje, com a fala das minhas colegas aí, da Janine e da Juliane, eu pude conhecer um pouco mais, né? Outros dois segmentos, né? E elas puderam conhecer o que eu faço. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa estar um pouco mais atuante entre nós mesmos para poder isso estar reverberando onde a gente está, né? E em nível tanto local quanto Brasil, né? Porque ainda é muito discreto, igual eu falei no início da minha fala, os próprios colegas acham que psicologia organizacional não é psicologia, né? Então a gente precisa estar esclarecendo isso daí, né? Sendo mais atuante, mais presente. Que Né? luta, né? Isso, mas perfeito. Atuante e presente. É o nosso objetivo, exatamente, né? De trocar experiências, e da gente utilizar esse canal que é hoje online, né? Para que a gente possa com recorrência. E assim, por que a gente pede que vocês participem, respondam o formulário também que nós disponibilizamos, para que a gente conheça as demandas. E aí, quando a gente for organizar, por exemplo, uma formação, né, que o conselho seja direcionado para as necessidades que são reais, né? Porque senão a gente fala, eu acho que seria legal falar disso. Mas tá, essa é uma necessidade dos profissionais, das profissionais, né? Então a gente precisa estar próxima para poder entender e aí fazer uma atividade voltada realmente para as necessidades reais, né? Mas aí eu deixei um link, né, desse material que está aqui exposto, né, que é das competências para atuação em psicologia organizacional do trabalho, nesse referencial, e aí deixei aqui exposto o sumário, só para vocês verem, né, rapidamente do que se trata. Não é um documento muito longo, né, ele é curtinho, ali só tem 30 páginas, e fala desse campo de atuação na POT, dos processos de trabalho, atividades profissionais, e as competências transversais à atuação. Então, é outro documento que a gente orienta, né, que vocês acessem, dêem uma olhada, quem não conhece, né, pode aí ter acesso. E aí tem um terceiro, que eu vou compartilhar aqui também a tela, para que você... E esse aqui é um pouco mais específico. Ele vai tratar sobre o contexto do trabalho e as medidas em relação à Covid-19, né? Contribuições da psicologia organizacional do trabalho no contexto de pandemia. Ele foi publicado na época, né, que nós estávamos vivenciando a questão da pandemia, né? Mas tem muitas coisas que vieram desse período, né? Muitas pessoas que, como acho que a Janine falou, que teve gente que não retornou desde essa época para o trabalho, né? Então, a gente também indica a leitura desse material, né? Para que a gente possa verificar o impacto da pandemia para o trabalhador, para as trabalhadoras e suas relações com o trabalho, né? Porque foi algo que foi muito afetado, né? Foi, de fato, algo que impactou bastante a vivência, né, das pessoas em todas as áreas, né? Mas, como a gente está olhando especificamente para o trabalho, a gente traz também essa como uma sugestão de leitura para vocês, para quem vivencia aí situações que interferem nesse sentido. Então, são vários artigos aqui, né, que falam dos arranjos alternativos, né? A gente também tem que lembrar que toda essa situação, ela colocou a gente em novas formas de organização do trabalho, como o home office, o teletrabalho, né? No âmbito privado, eu não sei como ficou isso especificamente, porque cada empresa vai se organizar de uma forma, mas no âmbito público, a gente teve a formalização, de fato, do teletrabalho. Hoje ele é autorizado, né, para as instituições públicas federais, e a gente também está começando aí a observar como é que as pessoas lidam com isso. Tem gente que prefere, para algumas pessoas isso é benéfico, para outras não, falando, eu gosto de separar minha casa,
meu trabalho é meu trabalho e eu não gosto de misturar as coisas. Então, a gente já observando como é que isso afeta o trabalhador, como é que isso afeta as relações de trabalho, e são mudanças que vieram desse período aí que a gente vivenciou, né? E como eu falei hoje de manhã no evento que a gente teve aqui em Corumbá do Crepop, né, desse período que nós não vivemos, nós sobrevivemos, né? Acho que a palavra é essa. E aí, são essas sugestões que a gente coloca para vocês. Eu vou deixar o link dessa última que eu não coloquei aqui. Essa também é da SBPOT, né, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, né? Então, o site da SBPOT tem também outras sugestões de leitura, de livros, de artigos, de referências, né? Então, a gente indica tanto o CREPOP quanto a SBPOT para que vocês possam ter acesso a alguns materiais, né? No site da SBPOT tem alguns livros, mas aí eles não são gratuitos, mas tem umas sugestões ali de livros da área, né, referências profissionais pesquisadores, né, que são referências nessa área. Então, a gente orienta que quem tenha esse interesse, que busque ali esses canais para ter acesso, certo? Não são palavras finais, não são regras, né? Tem que ser assim usado, porque são profissionais, às vezes tem uma mescla lá, né? Acadêmico só, outro está na prática, então, mas é referência. Exatamente, né? E é isso, assim, a gente já se encaminhando já para os minutos finais, né? Que nós colocamos aí um horário de início, um horário de fim, para que a gente não extrapolasse, né? Para que não ficasse maçante esse nosso diálogo, né? Agradecer a participação daquelas que compartilharam conosco e daquelas que estiveram ali apenas ouvindo, mas a gente espera de coração que tenha contribuído, né, que essa conversa nossa possa ser a primeira de muitas, que esse é o nosso objetivo, né, nós precisamos estar próximos, conversarmos, trocarmos experiências, né, então a gente pretende aí fazer isso com mais frequência, né. Mara, essa é a primeira, só para reforçar aqui, é a primeira pós-pandemia, tá? Na Sim. verdade, acho que nem a primeira, a gente tem pedido por pesquisa, né? A gente tem entrado em contato também. Sim. E vai também ser com muito as bacana, empresas, né? vai ser muito bacana. Oi? Com as empresas também. Com as empresas, vai ser muito bacana. Agora você ajudar e vir para a comissão, né? Exatamente. Eu respondi a pesquisa, Silmara, foi bem legal. Aí. Então vamos para a comissão, Juliana, Silmara, que está falando, Janine, bem Janine, bem. A Jennifer está colocando aqui no chat, né, que não está atuando na POT, mas dá aula sobre a área. Então, mas, né, olha só, a contribuição na formação, que importante, né? Importantíssimo. Então, a Jennifer que eu chamei, né? Aquela hora. Bacana, Jennifer, obrigada pelo... E aí, a gente precisa também dessa participação na nossa comissão. Então, se vocês tiverem interesse, a gente tem, né, a gente recebe de braços abertos para que a gente possa estar cada vez crescendo mais ainda, né, e tá realmente entendendo as demandas da área, né. A gente tinha um caminho já traçado, aí vem a pandemia, a gente dá uma esfriada, né, cada um vivenciou isso de uma forma particular, e agora a gente está retomando aí, né, pretendemos estar no nosso planejamento, entrar em contato, né, continuar esse contato com as empresas, né, porque nós entendemos que não é só entrar em contato com as profissionais, com os profissionais, mas também com as empresas que empregam, né, os psicólogos, as psicólogas dessa área, né, tá fazendo essa aproximação também. Então, é nosso objetivo, nesse sentido, também, entrar em contato e estreitar essa comunicação com as empresas. Não sei se alguém tem mais alguma coisa, Jaci tem mais alguma coisa para falar? Vem para mim. Então, a gente agradece, né? E aí, a propaganda boca a boca é a alma do negócio. Então, se vocês tiverem outras pessoas que vocês conheçam, que estão atuando na POT, né? Ficar de olho nas nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, que a gente sempre está divulgando por lá,
né, as atividades que a gente tem feito, todas as comissões, todo o conselho regional, todas as atividades. Então, no Instagram, a gente consegue divulgar bacana para vocês, e aí vocês conseguem ter esse canal aí de comunicação conosco em tempo real, digamos assim, né? Pode falar, Samara. Só agradecer, né? Obrigado pelo compartilhamento dos materiais e por esse momento da gente poder estar entrando em contato com os nossos outros colegas. Então, obrigada. Obrigada a você. Né? Então, Também pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui, viu? Muito obrigada. obrigada, pessoal. Até a próxima, e a gente vai se falando aí, viu? Muito obrigada pela participação. Tchau, tchau. Vamos mandar o resultado.